Boa tarde, eu sou o André Vaz, eu sou um estudante de farmácia da UNB e eu estou aqui para fazer uma introdução à calculadora científica, que muita gente acha que é um bicho de sete cabeças, impossível de mexer, mas eu estou aqui para ensinar pelo menos o básico, para vocês saírem daqui conseguindo pelo menos olhar para isso e saber o que faz. Primeira parte. Geralmente, essas calculadoras elas vêm com uma proteção frontal aqui, para impedir que a calculadora seja danificada ou riscada ou algo do tipo. É muito fácil de remover, é só deslizar aqui atrás e ela vai soltar. Aqui, nesse suporte, geralmente também vem algumas funções da calculadora que você pode usar esses comandos aqui para reinicializar a calculadora ou limpar a memória ou etc. E eu vou fazer isso já já. Aqui é o Shift modo 3. Ele vai inicializar a calculadora, então ele vai remover os modos, remover a memória, remover o histórico todo, para não ter nada na calculadora que possa atrapalhar os seus cálculos. Então, vamos ligar a calculadora. Passo mais importante, esse botão ON. Você aperta, ligou. Simples assim. Aqui em cima, dá para ver que tem um M, isso significa que tem alguma coisa na memória da calculadora. Então, para isso não me atrapalhar, o que a gente vai fazer é seguir as instruções que tinham aqui no suporte da calculadora. Shift modo 3 vai limpar tudo. Então, Shift modo 3 igual. E pronto, podem ver que o M sumiu. E agora não tem nada aqui que possa me atrapalhar. Começando. Tem algumas funções aqui que vocês já devem reconhecer, como, por exemplo, elevar ao quadrado, a raiz quadrada, ao cubo aqui, logaritmo, etc. Mas também tem umas duas coisas importantes que eu tenho que falar, que são os botões Shift e Alpha, que são a parte mais difícil de mexer nessa calculadora, eu diria. Mas quando você entende, fica mais fácil. O botão Shift e o botão Alpha, eles vão servir para acessar as funções alternativas dos botões da calculadora. Então vocês podem ver que tem alguns botões aqui que tem o que está escrito no próprio botão e o que tem em cima dele algo escrito em amarelo ou em vermelho. Ou até os dois aqui nesse caso. Com esses botões Shift e Alpha, quando você aperta um, apertei o Shift, por exemplo, aparece um S aqui que significa que eu estou no modo Shift. Então o próximo botão que eu apertar vai usar a função que está em amarelo e não a do próprio botão. Mesma coisa com o alfa, quando você aperta o alfa, ele vai aparecer um A ali em cima, que significa que o próximo botão que você apertar vai usar a função vermelha. Então aqui, por exemplo, se eu quiser fazer um fatorial, eu posso fazer de duas formas. Um 5 fatorial, por exemplo, eu posso fazer um 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120. Ou eu posso fazer de um jeito muito mais simples, que é só fazer 5, Shift, e eu aperto esse botão aqui, porque como vocês podem ver, o x elevado a menos 1 seria uma potência inversa, mas eu não quero fazer isso, por isso eu apertei o Shift, então o que eu vou usar agora é o botão amarelo, que seria um fatorial. Então ele já coloca a exclamação ali, que é o símbolo do fatorial, e ele faz a conta de 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e me dá o 120. Aqui com esses números, quer dizer, com esses botões, você consegue acessar o histórico da calculadora e editar os cálculos que você já fez. Então, apertando para cima, eu posso ver as contas que eu fiz aqui. Ó. E eu posso, por exemplo, usar os botões da esquerda e direita para movimentar o cursor ali e editar esses cálculos em algum lugar. Por exemplo, se eu quiser trocar isso aqui por uma divisão, eu posso. Se eu quiser trocar esse 2 por um 9, eu posso. E daí, se eu dou um igual, ele faz a conta, novamente, com as edições. Aqui nós temos os parênteses para você fazer uma ordem de operações customizada, caso você não queira que siga a ordem padrão. Você também pode ter as funções aqui trigonométricas. Nós temos hipotenusa, seno, cosseno, tangente. E você pode ver que aqui no modo Shift nós temos as inversas, que seriam secante, cossecante e cotangente. Aqui também tem o número de Euler, que pode ser um pouco útil para a química. E temos também duas coisas muito importantes, que são as potências customizadas e as raízes customizadas, que provavelmente vocês vão usar muito. Aqui, para fazer uma potência customizada é bem simples. Você coloca o número que você quer levar, daí você coloca essa seta para cima aqui, e daí você, por exemplo, quer levar a sexta potência. 5 elevado a 6. Bem simples. Se você quisesse fazer isso com os outros botões que nós temos aqui, que seria o x ao quadrado e o x ao cubo, seria bem difícil. Da mesma forma, nós temos a raiz normal, a raiz cúbica, que está aqui no modo Shift, mas nós também temos uma raiz customizada que fica bem aqui, em cima da potência.
Então, se eu quiser, por exemplo, fazer a raiz quinta de um número, eu vou digitar o 5, porque é a raiz quinta, então esse 5 aqui ele vai ser computado como o índice da raiz. Eu vou usar o Shift, vou apertar esse botão, e pronto. Isso aqui significa que é a raiz quinta, porque o 5 está como se fosse no lugar daquele x ali. Então, se eu quiser fazer a raiz quinta de 8, por exemplo, é só fazer isso e dá igual. Ele já me dá o resultado. Se eu quiser, por exemplo, salvar esse número aqui e eu não tiver como anotar em lugar nenhum, eu posso só apertar esse botão aqui da memória, M+, e esse valor foi adicionado na memória da calculadora. Podem ver que apareceu um M aqui no display. Isso significa que a calculadora lembrou desse número e eu posso usar ele para algum cálculo depois. Se eu quiser, por exemplo, fazer um outro cálculo de um número um pouco maior aqui, um 432, por exemplo, e agora eu quero dividir esse 432 por um valor que está na memória, que é aquela raiz quinta de 8 que eu salvei. Então o que eu vou fazer aqui é pegar esse 432, dividir, então ele vai pegar aqui a resposta, e dividir por alfa, e eu aperto o botão da memória, e pronto. Ele adicionou o M ali, que significa que você está dividindo a resposta, que é o 432, pela memória, que era aquele 1.5, que é a raiz quinta de 8, para dar o resultado. Isso é muito útil quando você não tem um caderno ou um bloco de notas perto para anotar os valores. A última coisa que eu vou dizer aqui é aqui no botão modo. Você pode mudar os modos de display da calculadora. Então, por exemplo, para química, se você aperta modo 3 vezes e aperta 2, aí você pode dizer para a calculadora quantos dígitos você quer, significativos. Então, por exemplo, se eu quiser 2 dígitos, qualquer conta que eu fizer agora, até mesmo 9 vezes 5, ele vai me dar o resultado em notação científica. Isso é extremamente útil. E, enquanto a calculadora agora está com o modo de notação científica e algo salvo na memória, assim como quando a gente começou a usar, você pode só apertar Shift, Mod 3, igual, e pronto. A calculadora está sem nenhum modo ali em cima e sem memória. Pronta para usar de novo. Para desligar a calculadora, simplesmente apertar Shift, e em cima do clear aqui, temos um off em amarelo, que significa que usando o modo Shift, a gente pode só desligar. Colocar a proteção. E é isso.